Professor, a gente começa então os trabalhos com matéria do portal Russian Today para a gente falar sobre o BRICS, e a manchete diz o seguinte aqui: formato restrito, líderes do BRICS debatem desafios globais e também conflitos regionais. Professor, nesse encontro mais restrito, então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs colocar nessa decisão final, que você já adiantou, que já tem ela aí em mãos, boa parte do que vem por aí, ele decidiu colocar na declaração final, então, essa decisão sobre essa expansão do grupo do BRICS. Professor, quais são os destaques que você traz para a gente? Essa sua análise diferenciada é o que a gente conta muito e espera aqui todas as manhãs. Quais são os desafios e também as oportunidades que essa expansão pode trazer aqui para o bloco em termos de equilíbrio político? Traz para a gente as suas apurações e análises, professor. Olha, na Casa Branca, eles devem estar assim, mas se remoendo de ódio, porque nesta mesa estão 9 líderes mundiais. A Arábia Saudita não está 9,5, né? Ela não está totalmente integrada, mas vai se integrar. E o Putin cometeu a audácia de convidar, e ele aceitou, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o socialista português, que já está em seu segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas, né? Ele foi. O Zelensky está assim furioso. Como é que ele aceita ir numa reunião dessa e não aceitou ir naquela reunião lá na Suíça para discutir a paz na Ucrânia, né? Que paz na Ucrânia? Né? Faz uma reunião para discutir a paz e não convida a Rússia, né? Aquela farsa que nós já falamos sobre ela, né? Então, uma reunião a reunião mais importante do que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi uma sucessão de discursos, todos os presidentes, primeiros-ministros falaram, mas não acontece nada. Esta reunião, não, ela toma decisões, ela toma providências, ela vai emitir amanhã este comunicado ao mundo, que é um conjunto de verbos que eu já passei aqui o primeiro batida de olhos e vi aí grandes decisões, grandes chamamentos. Ela vai admitir 12 ou 13 novos países, mas eles não serão membros plenos. Eles vão adotar um formato de parceiros, né? Então, parecido com a Organização de Cooperação de Xangai. Uma série de reuniões bilaterais aconteceram ontem. A primeira de todas as reuniões que aconteceram ontem foi com a nossa queridíssima e eterna presidente, a primeira mulher presidente da história do Brasil, que foi golpeada pelos fascistas, foi com a presidente Dilma. Ela mesmo defendeu a expansão dos BRICS. O maior jornal da China, que só é editado em inglês, um cidadão médio da China não lê esse jornal porque ele não fala inglês, que é o Global Times. O editorial de ontem diz que chama o BRICS de grande BRICS. Então o BRICS precisa se expandir e ele irá se expandir. E a solução encontrada ele não será membro pleno, mas também não deixará de aceitar membros. Então, a solução intermediária é o chamado membros parceiros, parecida com a Organização de Cooperação de Xangai, da qual a China e a Rússia são fundadoras em 2001. Então, a Dilma foi a primeira que foi recebida pelo presidente Putin. Depois houve uma reunião entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin. São as duas potências mundiais hoje que formam este núcleo do BRICS. Eu quero dizer para vocês que quando era professor universitário, um semestre sim, outro não, eu lecionava uma disciplina chamada Sociologia da Comunicação, para alunos de jornalismo. Então, Sociologia da Comunicação é Sociologia da Informação, na verdade. Como é que a gente analisava
as manchetes dos jornais. E eu analisei algumas manchetes de como a mídia está tratando esta reunião. Ela não está vendo, na verdade, ela sabe a dimensão que tem esta reunião, mas ela está tratando esta reunião assim, como se fosse que o Vladimir Putin está tentando fazer uma demonstração ao mundo que ele está forte e não está isolado. Uma barbaridade esta. Então veja aqui só um exemplo aqui da Deutsche Welle, é uma grande, como se fosse a BBC. BBC é uma empresa de comunicação estatal de Londres, né? A Deutsche Welle é a empresa estatal da Alemanha, né? Sem Lula, a cúpula dos BRICS é um palanque para Putin exibir sua força. Então, é uma barbaridade uma manchete dessa. O editor que faz uma manchete dessa não é um bom jornalista. Ele está sendo um político, ele está a serviço de um projeto ideológico, a serviço do imperialismo estadunidense, né? Bom, eu não vou perder tempo de ler outras manchetes, mas quero ler aqui uma manchete que realça a frase que o Xi Jinping falou depois que saiu da reunião com o Vladimir Putin. Xi Jinping promete reforçar ainda mais os laços econômicos entre a Rússia e a China. Ou seja, eles já estão muito unidos. Mas depois desse encontro com o Putin, ele diz que nós vamos realçar ainda mais esse encontro. E onde entra o Brasil nisso? Não entra. Essa que é a questão. O Brasil ainda está inseguro. Eu diria assim, o Brasil ainda está em cima do muro. Há um ditado popular no Brasil que diz assim: se você fica em cima do muro, você leva tiro dos dois lados, né? Eu diria assim que não estamos muito em cima do muro, nós estamos mais do lado dos Estados Unidos. Nós estamos cedendo às pressões dos Estados Unidos. Se eu pudesse resumir para os nossos telespectadores quais são as duas grandes questões, eu acho que ontem eu não abordei este tema. Quais são as duas grandes questões? Eu fiz uma live ontem às 6 horas só sobre esse assunto no meu canal, né? Deu 2.000 pessoas assistiram. Quais são as duas grandes questões que vão ser o pano de fundo lá? A primeira delas é a ampliação ou não do bloco. Isso está resolvido. A segunda é a questão da desdolarização. E aí o presidente Lula deu uma declaração que eu achei muito positivo. E nesse ponto da desdolarização, a posição do presidente Lula coincide com a posição do bloco dos BRICS. Lula disse o seguinte: Lula destaca o poderio econômico dos BRICS e defende a desdolarização, dizendo que essa discussão não pode mais ser adiada. Então, o que vai acontecer nesta reunião? Olha que mesa bonita que eles fizeram. Não vão criar uma nova moeda, esqueçam isso. Não há clima no mundo, não tem ainda maturidade. E mesmo o dia que criarem, não vai ser uma moeda em papel, vai ser uma moeda eletrônica, apenas uma moeda contábil. Mas mesmo essa não vai acontecer agora. Mas o que vai surgir agora? Vai surgir agora, muito provavelmente, talvez já entre em vigor, se não imediato, mas em 6 meses, já está pronto para funcionar o chamado sistema de pagamentos instantâneos que vai concorrer com o SWIFT, na qual a Rússia foi excluída, banida, já tem 2 anos e meio. Então esse sistema já tem até o nome, eu esqueci agora, já está em testes lá na Ásia, já está funcionando, e ele, não sei se vai entrar em vigor, ou seja, o Brasil vai mandar um dinheiro lá para a Rússia, que vai comprar fertilizantes. Nós vamos mandar em reais, que tem uma conversibilidade com o rublo, não é? Então, esse sistema, sim, já está bem adiantado e parece que eles vão, amanhã ou sexta-feira, nós vamos, então, dar detalhes disso. Então, esta está sendo a reunião da geopolítica mundial mais importante que aconteceu, sei lá, desde 1991, que acabou a União Soviética.